Então, vamos lá, né? Nessa coisa de notícias malucas do Brasil. Maluco. Pra mim isso aqui é maluco. Então, o que eu vou falar hoje aqui é um projeto de lei que fala sobre concorrência de transporte de passageiro, então concorrência de fretamento de ônibus. Não achei o número do projeto de lei, infelizmente. Mas mesmo assim, tá fácil de pesquisar, se jogar aí no Google, se alguém quiser ver, né, além desse vídeo, jogar projeto de lei, concorrência de ônibus, intermediação de passageiro, alguma coisa assim, vocês conseguem achar. Mesmo assim, vou colocar as fontes aqui na descrição do vídeo. Mas indo já pro assunto, bem rapidinho, tem um projeto de lei, o redator é o Assir Gurgassis, do PDT de Roraima. Então o que esse cara... Ele fez um projeto de lei, ele sugeriu, né, na Câmara dos Senadores lá, e foi aprovado, tá, esse projeto de lei, e ele sugeriu o seguinte: a ideia inicial dele era fazer assim, eu quero que o método de entrada no setor de transporte seja diferenciado, seja, tipo, teve uma renovação e tal. E o Ministério da Infraestrutura foi contra, começou a fazer pressão, e ele falou, não, beleza, vamos manter igual, só que a gente vai fazer o seguinte, vai botar uns negocinho pra galera. E aí o que o cara fez? A grande ideia do cara, o cara falou, nossa, eu vou ter uma ideia muito louca aqui. O cara simplesmente pegou e falou assim, olha, não pode ter intermediação entre empresas e o passageiro, e pra você iniciar, você tem que ter um capital social de no mínimo 2 milhões de reais. Então, vocês pensam assim, mas o que isso me afeta? Vocês devem estar... Alguém aí já deve ter ouvido de empresas como a Buser, que são empresas que oferecem uma passagem mais barata, né? E essas empresas é tipo Uber, pensa no Uber. O Uber, ele tava incomodando os taxistas, e aí teve toda aquela treta dos taxistas. E agora é a mesma coisa, então essas empresas tipo o Buser estão começando, tá vindo mais forte, e estão incomodando as grandes empresas. E aí você pensa, nossa, mas não tem nada a ver empresa com o cara que relatou. Acontece, meu querido, que esse Assir Gurgassis, ele é dono de 2 empresas de ônibus, né? Não precisava ser dono de uma, né? Ele é dono de 2. Ele é dono da Eucatur e da Solimões. Dono, herdeiro, coisa assim. Mas, cara, é um cara que que é dono de empresa de ônibus, indo contra a concorrência da empresa de ônibus. Pensa. E aí a justificativa dele é a seguinte, aqui lendo a citação dele: a segurança dos usuários e de todo o sistema de transporte. Então ele está pensando na segurança do usuário, com certeza, né? Ele é dono de 2 empresas de ônibus, ele está realmente pensando na segurança do usuário. E isso é ruim, por quê? Pelo menos na minha visão, e aí se vocês tiverem visão diferente, comentem aí embaixo. Mas por que isso seria ruim? Porque a intermediação é o seguinte, o cara, tipo a Buser, eles não têm ônibus. O cara não tem ônibus, tá? Então o que ele faz? Ele entra em contato com a empresa que tem um ônibus e você. Então ele faz essa ponte entre você e a empresa que tem um ônibus. O ônibus é adesivado deles e tal, só que eles não têm ônibus. Eles não têm vínculos com o ônibus. E por isso é mais barato. Então, o que esse cara tá falando, esse projeto de lei tá falando, é basicamente que coisas assim não podem existir. Então, se você pensa no Uber, o Uber ele não tem carro, certo? Ele intermedia, então ele faz a ponte entre você, que é passageiro, com o cara que tem o carro e quer te dar a carona. E a mesma coisa, a Buser, ela faz a ponte entre você e o cara que tem o ônibus. Acontece que esse cara que tem o ônibus não é um cara, é uma empresa. E essa empresa, ela já tá no ramo, certo? Ela tem todos os protocolos de segurança, ela já tem uma norma, ela já segue tudo, certo? Eu não vejo por que a Buser não poderia fazer isso. Se a empresa que eles estão trabalhando é confiável, já está ali dentro do mercado, por que eles não poderiam fazer isso, né? Mas não, pensando na segurança dos usuários e de todo o sistema de transporte, né? Estranho. E aí, semana passada, o sindicato não semana passada que eles abriram, né? Eles abriram um pouco antes, o sindicato... Lê daqui, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, SETPESP. Eles abriram um processo contra a Buser, falando justamente isso, que eles não poderiam fazer intermediação, porque a intermediação é ilegal e pipipipopopó. E aí o tribunal falou, tipo, não, eles podem fazer, eles não estão transportando passageiros, eles estão intermediando a compra da passagem do passageiro. Isso eles podem fazer, eles não estão transportando ilegalmente ninguém. Beleza. Eles recorreram e
também perderam na recorrência. Então a Buser ganhou aí em São Paulo isso. Só que eu acho muito interessante que junta um monte de empresas de ônibus pra ir, tipo, afetar, porque eles querem ganhar mais dinheiro. Eles viram que estão perdendo dinheiro. A Buser tá transportando basicamente 12 mil passageiros por dia, se eu não me engano, é por semana. E os caras vêm, se juntam pra, sei lá, em vez de melhorar o serviço, em vez de pensar assim, nossa, os caras estão com esse formato, a gente poderia trabalhar com esse formato, né, fazer mais barato, a gente melhora nosso serviço, e aí melhora o serviço, melhora pro passageiro também, né? Não, os caras querem, tipo, chegou coisa nova melhor, vamos acabar com essa coisa nova aí pra gente manter a nossa mamata, né, nossa máfiazinha. Enfim, era isso, e... foda, né, Brasil.